Olá! Alguns alunos pediram para eu fazer aquelas apresentações bem para cima, bem animadas, mas eu vou precisar fazer mais pausadamente e um pouquinho menos informal, para vocês terem noção daquilo que a gente vai tratar hoje. Bom, então começamos. Desde o sexto ano, você vem estudando linguagem formal e linguagem informal. Contudo, este é um tema que precisa sempre voltar aos seus estudos, pois em cada situação de interação de que você participa, você precisa fazer uma escolha entre falar no nível mais formal ou no nível mais informal. Basicamente, costuma-se dizer que a linguagem formal é aquela que segue ao pé da letra as regras gramaticais. É aquela que não admite gírias, palavrões, expressões regionais, tampouco palavras pela metade. Seria então um exemplo de linguagem formal a frase "Eu estou convidando dois amigos para irem a Londres". Por outro lado, vejamos um outro exemplo. "Pô, mané, vocês não vão com a gente, não?" No lugar de "Amigo, vocês não irão conosco?" Nessa frase, pô, mané, vocês conseguem perceber um corte, ou seja, uma abreviação de palavra, na palavra pô e na palavra seis. Você consegue perceber uma gíria na palavra mané. Você consegue perceber uma adaptação na expressão a gente. Nós falamos então da linguagem informal. Quanto à linguagem informal, também chamada de linguagem coloquial, costuma-se dizer que é a linguagem em que se pode burlar a regra. Seria a linguagem do "a gente vai", conforme você viu, em vez de "nós iremos". A linguagem do "pomané", conforme você já viu, no lugar de "amigo" ou outras expressões mais formais. Você vê, portanto, que se trata de um nível de linguagem que admite gírias, expressões regionais ou grupais, que admite a adaptação das palavras. Contudo, é o contexto de interação que define qual nível de linguagem escolher para usar. Assim, não existe certo ou errado, mas adequado ou inadequado no uso da linguagem. São exemplos de uso de linguagem formal frases como "o juiz condenou-lhe a pena máxima", "pedir-lhe-ei um prazo maior", "a cliente chegará à loja pontualmente", "sou-lhe grato pela ajuda". Esse nível de linguagem está sempre presente em textos jornalísticos, textos científicos, nos livros didáticos, entre outros textos. São exemplos do uso de linguagem informal, ou a linguagem coloquial, frases como "o juiz condenou ele a pena máxima", no lugar de "o juiz condenou-lhe a pena máxima". "Vou te pedir um prazo maior" é mais informal do que "pedir-lhe-ei um prazo maior". Você acaba vendo mais casos de "a cliente chegará na loja na hora combinada", no lugar de "a cliente chegará à loja pontualmente". Um outro exemplo de uso informal da linguagem é "valeu", "falou", "obrigado", "tranquilinho", no lugar de uma expressão mais formal como "sou-lhe grato pela ajuda". Para a norma padrão da língua, o pronome pessoal não pode funcionar como complemento do verbo, apenas como sujeito. São os pronomes oblíquos, como o, a, os, as e os outros pronomes oblíquos, que cumprem a função de complementar o verbo. Então, as crianças comeram o bolo. Você tem uma substituição possível em nível formal. As crianças o comeram. E tem uma substituição possível no nível informal. As crianças comeram ele. Os níveis de linguagem estão propícios à adequação conforme a situação discursiva.
É o contexto de fala ou de escrita que vai levar o enunciador a selecionar a forma de dizer. Assim, não está errado dizer: passe a bola por obséquio, meu dileto amigo. Muito pelo contrário, essa frase seria padronizada, adequada de acordo com a norma culta. Mas definitivamente esta fala não está adequada a um jogo de futebol de rua, né, galerinha? Assim também, não seria adequado um juiz proferir uma sentença da seguinte forma: passa a régua que esse carinha vai em cana mesmo. A adequação do nível de linguagem ao contexto escolar acontece pela seguinte situação: a escola é o lugar em que você terá a oportunidade de praticar a linguagem formal. A linguagem informal você já pratica em casa, com os amigos, no Zap Zap. Por isso, ao escrever uma redação, um resumo, uma resposta aos exercícios, entre outros deveres, você precisará utilizar a linguagem formal. É ela que é requerida em provas, em concursos, em entrevistas de empregos. Por isso, você precisará estar bastante familiarizado a esse nível de linguagem. Se você souber usar o nível formal da linguagem, saberá percorrer pelos diferentes lugares de fala na sociedade. Você precisa estar atento a aspectos muito simples. Por exemplo, tá numa redação não cola. Você precisa usar a forma verbal está. Se, VC servem para você usar na fala ou numa mensagem na rede social. Mas definitivamente numa produção escolar você precisa usar o você. Esteja atento também aos verbos no infinitivo. Eles terminam com AR, como em falar, ER como em comer, IR como em partir, OR como em compor. Mas geralmente você acaba colocando falar com A puro no final. Vou falar para você, vou contar. E acaba levando aquele famoso risco em vermelho naquela correção de exercício. Assim também, expressões como né, tipo, então, bem, são expressões da modalidade falada. Você precisa evitar essas expressões ao escrever uma resposta, ao escrever um texto, ao falar no nível formal. Então, uma dica é, mesmo que você esteja apresentando oralmente um trabalho na escola, essas expressões precisam ser evitadas. Vamos ler um exemplo de nível formal. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Veja por meio dos pronomes destacados a marca de formalidade do poema. Se estivesse na linguagem informal, a linguagem do nosso cotidiano, haveria nos versos frases como mesmo quando tô encantado, no lugar de mesmo em face do maior encanto. Quero viver ele no lugar de quero vivê-lo. E atenção para a terminação do verbo, hein? Na situação de informalidade, repito, você acaba usando o ri, derramar, sem o R no final. E é rir, derramar, com R no final. Compare agora a formalidade do soneto que acabamos de ler
do Vinícius de Moraes, o autor desse poema, com a letra dessa canção da Anitta. A letra já começa com uma expressão de informalidade. Amiga do céu! Tem expressões como da gente, em que ocorre a pronominalização do coletivo gente. Ai, que raiva, em que ai é uma marca de oralidade. Tô, no lugar de estou, que é um corte na palavra. E a emoção está presente nessa letra de canção? Está. Tem verso na letra da canção, assim como tem verso na letra do soneto que lemos antes? Sim. Qual seria a diferença agora no nível de linguagem? Este aqui é mais informal do que o anterior. Como você viu na aula de hoje, a linguagem é definida pelo uso, ou seja, é o contexto, é a situação de fala que define qual o nível de formalidade que deveremos utilizar naquela interação. Portanto, você precisa apenas estar atento. Bons estudos, fique em casa.